Tá, vou começando então. Obrigado, gente. Vai ter uma apresentação, uma coisa assim, ou posso começar? Espera um pouco, calma. Ah, tá. Beleza. Então, comecei a gravar. Vamos então começar. Hoje quem vai apresentar a palestra é o Ricardo Sandoval, nosso estudante aqui do Departamento de Matemática da UNB, no doutorado, está sendo orientado por mim. O Ricardo vai falar sobre translações hiperbólicas em grupos compactos. Vai lá, Ricardo, você tem 1 hora, mais vários minutos depois para apresentar. Pode começar. Vai. Obrigado, Mauro. Obrigado, pessoal que está aí. Boa tarde. Eu queria falar sobre esse tópico. Inicialmente, a ideia dele, boa parte das ideias que tem aqui, inicialmente, elas foram trabalhadas no caso de dinâmica em flags com o Lucas, com o Mauro e com o Ferrari em 2010, né? Então, a ideia nossa era trabalhar com essa dinâmica inicialmente hiperbólica, mas depois no caso geral, e tudo indica que o caso geral já está bem encaminhado. Mas eu resolvi pegar, de qualquer forma, o caso hiperbólico aqui, que é um caso inicial já mais importante, já indica boa parte da estrutura do que está acontecendo, tanto no caso de flags, quanto esperamos agora, mas está tudo encaminhado, no caso nosso aqui de dinâmicas em K, né? E como é que a gente vai fazer, né? Bem, primeiro, a gente está trabalhando em grupos de Lie semisimples. Reais, né? Grupos simples, semisimples reais, conexos, com uma álgebra G. A gente vai, em paralelo aqui, trabalhando esses dois exemplos do SL2 e SL3, para não ficar tão abstrato assim e ficar mais claro do que a gente está falando na teoria. Então, inicialmente, um grupo semisimples, eles são das matrizes 2x2, 3x3, né? Todas essas aí, determinante 1. Essas condições, se você escrever elas são as condições que são polinômios, no fundo, né? Nas entradas, polinômio de ordem 2, ordem 3, e começam a ficar cada vez mais complicados, né? Então, essa estrutura desse grupo, ela, quer dizer, claro que a gente pode multiplicar a matriz e tudo, mas é uma estrutura um pouquinho mais chata da gente entender. Então, a coisa chique que a gente faz é meio que linearizar, né? E estudar a estrutura do plano tangente na identidade, que são as álgebras de Lie. As estruturas são, nesse caso do SL, né? Matriz raiz de traço zero. Essas são estruturas muito mais fáceis da gente estudar. No caso aí, traço zero, né? O A e menos A, e no caso do 3x3, na diagonal, AB menos A menos B, todas as outras entradas estão livres, né? Enfim, qualquer exemplo desse aí, em geral, álgebras de Lie, né? São espaços vetoriais. Então, isso dá muito mais estrutura para a gente, vão ter bases aí, a gente vai ter muito mais ferramentas depois para estudar esse caso aí, inclusive no caso geral. Então, para facilitar alguma das análises que a gente vai fazer mais para frente, a gente vai usar a notação aqui do grupo agindo na álgebra, quer dizer, o grupo aqui a gente vai usar esse Gzinho, e o Xão a gente vai usar para álgebra, para não confundir as duas estruturas, né? Então, inicialmente, eles vivem em universos diferentes, o grupo e a álgebra, mas a gente pode criar essa ação do grupo na álgebra pela ação da adjunta, né? E aí, isso vai facilitar a nossa vida depois, usar essa notação, porque a ação na fibra ela vai distribuir. Então, quando o grupo AG, tanto na base, num ponto base lá da nossa variedade homogênea,
e num vetor aí dessa base, a ação do grupo ela vai distribuir para o vetor X e para a base, né? E a gente vai manter uma notação bem limpinha assim, facilita a nossa vida quando a gente for fazer as análises mais para frente. Essa notação aí vai acabar implicando, por exemplo, que a conjugação aí por G da exponencial é exponencial do G vezes o X. Isso aí é sempre, né? Está sempre valendo, por propriedade aí da computação do diagrama. Para achar mais coisas aí nessa estrutura da álgebra, a gente vai criar a forma de Cartan-Killian. Inicialmente, uma forma um pouco mais abstrata assim, né? O traço do produto dessa matriz aí pelas ações adjuntas. Mas no caso simples, o semisimples ele é soma direta de casos simples, né? Num caso simples qualquer, aí ele sempre vai ser uma constante vezes o traço x vezes y dessas matrizes, o que fica mais fácil, pelo menos, de fazer conta. E você pode até procurar qual é essa constante aí. No caso do SLN, a constante é sempre 2n. Então, mais uma curiosidade aí, não importa muito a constante é essa, importa que ela exista aí, porque pelo menos facilita nossas contas. Mais uma estrutura que a gente vai precisar é a estrutura de involução, que é um automorfismo da álgebra, tal que ele é ao quadrado da identidade. Né? Um exemplo para os nossos casos aí do SL2 e SL3 que funciona bem é esse exemplo aí do menos x elevado a transposta, menos x transposta, que é o exemplo... todas as involuções são conjugadas dessa involução aí, né? No caso do SLN. Então, a gente não está perdendo nada indo para esse caso em particular, e fica muito mais fácil também de fazer contas em casos concretos, em grupos lineares também, uma diversidade deles aí, essencialmente todos, a gente pode fazer essa redução também. Então, tá ótimo, assim, a gente entender a involução dessa forma, como menos x transposta. A partir dessa involução, a gente vai criar o nosso produto interno na álgebra, né? Usando o C que a gente estava comentando antes, né? Que é a forma de Cartan-Killian. Do x em involução com y. Isso daí, se a gente for calcular no nosso exemplo, né? Vai ficar menos a constante o traço do x vezes o y transposto. Isso daí também tem uma interpretação mais geométrica, vamos dizer assim. Se a gente observa, se a gente pensa no x e no y, nessas são matrizes, né? Matrizes de traço zero, mas matrizes. Então, a gente multiplica essas duas matrizes aí, se a gente está pensando nas linhas dessas matrizes, quando a gente faz a multiplicação, repara que a segunda matriz, quando você faz a transposta, o que eram linhas ficam colunas, né? Então, quando você vai fazer esse produto aí para fazer o traço, porque o traço é só a soma dos elementos na diagonal. Então, só interessam os elementos na diagonal. Então, você vai fazendo o produto das primeira linha com a outra linha, segunda linha com a segunda linha, e assim vai, até o final. Depois soma tudo que a gente está querendo o traço. Isso daí... Só uma observação, eu acho que é menos a forma de Cartan-Killian para tirar esse menos no final, né? Ah, tá. Eu esqueci. Tá. Tem razão. Mas tudo bem. Para ficar o produto positivo. Não, está certo. Eu esqueci, você tem razão. Sim, aí fica positivo mesmo. E aí, nessa interpretação aqui, a gente está fazendo os produtos dessas linhas. Então, a gente está fazendo primeira entrada vezes primeira entrada, segunda entrada vezes segunda entrada, todas as entradas de uma matriz vezes todas as entradas correspondentes da outra matriz. É como se fosse um supervetor aqui de todas as entradas da matriz. Então, apesar de a gente estar definindo coisas bem abstratas, né? Num caso bem concreto e super importante aí, no fundo, a gente está fazendo um produto interno bem razoável entre essas matrizes aí, né? Então, eu acho que ficou claro aí. É só uma ideia legal que a gente entende melhor porque esses conceitos todos também estão entrando, né? Realmente, esqueci do menos aí.
Bem, aí a partir disso aí, quer dizer, a partir de uma involução em geral, né? A gente pode definir a álgebra K e a álgebra S como a álgebra dos, quer dizer, quem a involução fixa e quem que a involução leva no oposto. Como o quadrado dela é identidade, tanto valores podem ser 1 ou menos 1, e aí esses dois espaços aí separam o espaço todinho. No nosso caso, em concreto, a gente vai ter menos a x transposta igual a x, no caso do K, né? Aí x transposta é igual a menos x, que são as matrizes antissimétricas. Enquanto aí esse nome aí é S, às vezes eu já vi chamar de P também. Pela outra conta aí, menos y transposto é igual a menos y, então as matrizes ficam as matrizes simétricas. Esses dois espaços aí, eles separam o espaço todo, a álgebra inteira. Eles são ortogonais também. Então, eles são bem simpáticos para as propriedades que a gente quer. Né? E depois de fixar o K, porque a gente calculou aqui, né? No caso geral, mas no caso concreto, antissimétricos, né? A gente fixa uma álgebra abeliana maximal S, da S, que a gente acabou de definir aqui, da parte das simétricas. E no nosso exemplo que a gente está trabalhando, matriz diagonal de traço zero serve perfeitamente, né? No caso do SLN. Nos dois casos aí, né, fica A menos A e o resto zero, AB menos AB, todo o resto zero também. Fica muito mais claro a gente pensar nessas matrizes diagonais aí. Elas têm bases lineares bem limpinhas também aí. E a gente consegue também calcular coisas muito mais fáceis aí. Um cara que vai ser importante para a gente logo em seguida vai ser o centralizador do A em G, quer dizer, os elementos do G que comutam com A. Isso comutam aqui é o sentido de álgebra de Lie, de colchete de Lie, né? Colchete de um elemento com o outro, eles sempre dão zero. A gente mostra, não é muito difícil, que esse espaço aí desses elementos aí, eles se separam dos elementos de K que comutam com A e o próprio A. A parte que comuta dentro do simétrico é o próprio A, só ele. O que é razoável, se a gente está pensando em matrizes, né? Matrizes que comutam com quase todas as matrizes na diagonal. As próprias matrizes na diagonal, por exemplo. Mas pode ter uma parte aí no compacto, na álgebra, na parte compacta, né? Que é o M. Às vezes ele não aparece, mas no geral a gente tem que estar prestando atenção que esse sujeito pode estar existindo. Além disso, para determinar tudo aqui, a gente fixa uma câmara de Weyl, né? Quer dizer, a gente vai ter que definir quem são as raízes positivas, quem são as raízes simples positivas, quem é o N, quem é o N-, que a gente vai precisar para construir a decomposição final. No nosso exemplo aqui, uma câmara de Weyl, quer dizer, um conjunto aí das matrizes do A. No nosso caso mesmo, a gente pode pegar todas as matrizes diagonais aí, que os elementos são sempre maior que o seguinte. Esse daí fica o exemplo mais bonitinho de câmara de Weyl ideal para a gente pegar aí para fazer as contas. Nesse exemplo, que é o exemplo mais claro mesmo, a nossa matriz N, ela vai ficar matrizes nilpotentes triangulares superiores, e a nossa matriz N- vai ficar triangulares inferiores, né? Repare que como tem 3 elementos livres aqui em cada uma delas, essas são álgebras aí de dimensão 3. E todos esses G-alfas aí também, eles são ortogonais entre si. Ortogonais, inclusive, com relação ao produto interno lá, que a gente determinou antes. E aqui está outra decomposição ortogonal aí. O K que a gente estava vendo antes, né? Por exemplo, as matrizes antissimétricas, as matrizes aqui na diagonal com elementos opostos, aqui bem no caso mais simples, no SL2. No caso do N aqui, um elemento livre aqui nessa posição da matriz aí, todas elas, de novo, aí ortogonais com relação ao nosso produto interno. Essa decomposição aí no K, no A e no N, repara então que a álgebra G no SLN2
se a gente separou em 3 espaços de cada um de uma dimensão 1, né? Então, a gente está decompondo a nossa álgebra nesses 3 espaços aí. Isso a gente chama de decomposição de Basal, né? No nosso caso, quer dizer, no caso geral, a partir do K, A e N, a gente pega a exponencial gerada a partir dessas álgebras, a gente define quem que é o nosso K grande, A grande e N grande, né? A gente vai trabalhar com K compacto, que é uma situação, na verdade, bem geral. Só quando a gente está pegando coberturas universais, coisas mais excepcionais assim, é que a gente trabalha com casos não compactos. A princípio, os teoremas continuam valendo, mas tudo indica que não acrescenta muita coisa mesmo, não. A gente não espera que acrescente nada, inclusive. Então, nos nossos exemplos aí, o K vai ser as matrizes ortogonais de determinante 1. E, no caso, a gente está pegando a exponencial das matrizes diagonais de traço zero, né? Então, elas vão ser diagonais positivas aí, o produto dos termos da diagonal sendo 1. E a exponencial das matrizes aí nilpotentes, triangulares superiores, elas vão virar essas unipotentes aí. Unipotente, você vê que os elementos da diagonal vão ser 1, né? E o D aí, ele está livre. Então, Então, a gente já pode falar, no geral, né, a decomposição de Wasawa do grupo. Quer dizer, o que isso vai ser? O grupo também, em analogia à decomposição na álgebra, né, ele vai ser o produto desses grupos correspondentes aí, e mais do que isso, né, existe um diffeomorfismo entre o produto cartesiano de cada um desses caras com o grupo todo. Todos esses caras, eles são, de fato, grupos de Lie, são grupos fechados. Além disso, o A vezes o N também é um subgrupo fechado, né? E, para facilitar também o nosso entendimento também, a exponencial vai ser um diffeomorfismo, tanto no A quanto no Nzinho. Né? Então, essas estruturas aqui vão ser diffeomorfas a RNs, né? Essa estrutura, pelo menos em termos topológicos, assim, fica bem mais explícita e bem mais clara. Na parte do A e na parte do N. Para continuar aí, para observar a dinâmica que a gente vai estudar daqui a pouquinho, a gente vai precisar do centralizador do A em K, que são os elementos do K que comutam, entre aspas, porque a gente tem que dizer o que é isso, comutam aí, né? Quer dizer, a ação dos caras do grupo na álgebra fixa todos os elementos dele, né? Mas a ação, como a gente falou antes, pela ação adjunta. Se o grupo for linear, a gente pode explicitar um pouco mais, essa ação adjunta ela vai ser a própria conjugação mesmo. Você pode multiplicar pelos dois lados aí pelo K à direita e ficar com Kx igual a xk para todo elemento de x. Então, essa é uma condição aí que dá para se calcular explicitamente e tal. A partir disso, quer dizer, esse cara aí para a gente vai ser importante, vai ser o Mzão. E a gente pode calcular sem muita dificuldade quem que é o M tanto no SL2 quanto no SL3. A gente, de novo, vai pegar a involução normal mesmo, né? Tradicional. A gente vai fixar também lá como os caras de traço zero, diagonais. A gente, no caso do SLN2, o M, ele vai ser, bem, a identidade sempre está, né? Faz sentido. E no caso, menos a identidade, que também faz todo sentido que esteja no centro aí, comuta com todos os elementos, né? No caso do SL3, a estrutura fica um pouco mais complicada, um pouquinho só. Porque, além da identidade, a gente vai ter esses elementos. Lembra que o produto dos elementos da diagonal sempre tem que ser 1, né? Então, vão ser só esses caras com mais ou menos 1 na diagonal, só que o produto dos elementos da diagonal tem que ser 1. No fundo, vão ser só as matrizes diagonais, mais ou menos 1 nas entradas, com o produto sendo 1. No caso, aí vai ter esses 4 elementos, né? A gente pode criar essa notação aí de Mzinho, para não ficar carregando essas matrizes todas aí. Mas é fácil mostrar, não é muito complicado não, que são exatamente esses elementos aí no SL2 e no SL3. E nos SLN em geral, né?
Pronto, então a gente já tem o suficiente para calcular, entender bem o que acontece no nosso exemplo. Se a gente pegar um H grande aí como 1 menos 1, pegar a exponencial do t vezes h, é tempo mesmo, faz a exponencial aí, a gente fica com exponencial de t e exponencial de menos t. Então a gente fica com essa matriz. Observação, é porque bater no olho assim, as pessoas podem se confundir e achar que essa matriz H tem alguma coisa a ver com M, né? Mas nota que não, né? Porque está na álgebra e uma distância zero, né? Parece um pouco, mas não é. Ah, verdade. Sim, entendi o que você quis dizer. Não, é porque às vezes a gente usa, as letras faltam, né? A gente quer separar as coisas em maiúsculo e minúsculo. Mas não, essa estrutura aí está toda na álgebra, né? O que importava mesmo é que o traço fosse zero, né? Para a gente estar trabalhando dentro da álgebra e tudo mais fechadinho. Então, a gente vai ficar com a exponencial aí. E o que a gente vai querer estudar? A gente vai querer estudar essa matriz diagonal aí, vezes um elemento K qualquer. Por enquanto, eu estou pensando no grupo, e eu vou observar qual que é a parte ortogonal desse cara aí. Na medida que eu for fazendo a conta, eu vou explicando o que quer dizer essa parte ortogonal. Nesse caso do SLN2, a gente consegue fazer a conta explícita com todos os elementos possíveis de K, porque repara que o K são só essas matrizes aqui, cosseno e seno. A gente pode fazer para todas as matrizes, né? É claro que em casos maiores, essas contas começam a ficar proibitivas, né? Mas é bom a gente fazer as contas no caso mais simples, que dá para fazer, né? Então, essa matriz aqui, como é um elemento do grupo, lembrando a decomposição de Wasawa, é um cara do K vezes um cara do A vezes um cara do N. Então, eu estou chamando esses caras aí de KHN. Né? E minha pergunta é, quem é o K? Quem é o K? Quem é o cara ortogonal, vamos dizer assim, né? É uma aproximação que a gente vai usar só inicialmente para trabalhar esse exemplo. O que eu vou mostrar é que esse processo aí de você achar o K, achar essa componente ortogonal dessa ação aí, né? Dessa ação que a gente chama de ação hiperbólica, né? No K, é um processo equivalente ao que a gente faz no Gram-Schmidt. Esse processo de achar quem é o Kzinho. O que eu quero dizer com isso? O nosso G, que é essa matriz aí, é o KHN. A gente pode passar os elementos ali no grupo para o outro lado, né, multiplicando por N inverso e H inverso. E a gente isola o Kzinho. Mas claro que a gente não sabe, a princípio, quem que é o N e quem que é o H. Mas como a gente pode achar esse K pensando assim? A gente vai ter que achar uma matriz no N aí, que é conveniente para a gente. Como é que a gente multiplica uma matriz? Ixi, eu esqueci aí. Essa matriz aqui é onipotente, né, do N'. Então, tem um 1 aqui abaixo do lambda. Quando a gente faz um produto com uma matriz onipotente assim, um lambda, a gente mantém a primeira linha e na segunda linha a gente multiplica, a gente está somando um lambda vezes a primeira linha. Então, desculpa para não confundir, abaixo desse lambda aí na matriz é 1. Ricardo, só para te falar, não adianta você apontar com o dedo na câmera, porque seu dedo fica grande. Melhor você usar o mouse, alguma coisa para indicar. Tá, tudo bem. Então, esse elemento aqui, ele é 1, né? Então, dá para você... Isso é o processo de você multiplicar para uma matriz unipotente. Mas qual que é o nosso objetivo aqui? Fazer com que a gente quer produzir uma matriz que esteja em K. Uma matriz que está em K, um jeito de entender o que é o K, são matrizes que são ortonormais. São matrizes que o produto interno entre elas é zero, né? E matrizes ortonormais. As colunas são ortonormais. Quer dizer, a norma entre elas é 1 e elas são normais entre si, né? O produto interno entre elas é zero. Então, a gente vai estar trabalhando, pensando desse jeito, na matriz como vetores coluna aqui, né? E multiplicando por esse cara aqui, a gente está somando um lambda vezes a primeira linha. Se você quiser construir, achar quem que é o cara que esse produto, desses primeiros elementos aqui, dessa primeira coluna, com essa segunda nova coluna aqui, para que esse produto interno seja zero, tem como você achar, no nosso caso em concreto, né, dessa matriz aqui,
o lambda aqui, não é necessário, a gente não vai precisar desse cara aqui, só mais por curiosidade, enfim. Não é difícil achar o lambda que faz com que essas matrizes aqui sejam ortogonais, a princípio, quer dizer, o produto interno entre elas é zero. Aí, depois disso, você acha uma matriz aqui, a galinha, que é uma matriz diagonal, a diagonal os elementos positivos, né? E agora, se você ortogonalizou essas duas colunas, o próximo objetivo aqui é você normalizar essas colunas. Aí, para normalizar as colunas, é só você multiplicar pela norma desse primeiro vetor e desse segundo vetor aí. Eu estou criando variáveis novas aqui para não ficar muito cheio de notação. As coisas começam a crescer aí. E a gente obtém, de fato, colunas ortonormais depois que a gente faz esse processo todo. Colunas ortonormais quer dizer que a gente está dentro do K, quer dizer que a gente realmente obteve o nosso K. Se a gente está no nosso K, como resultado dessas operações todas aí, né? A gente vai ter um novo ângulo θ aí, que varia com relação ao tempo. Para cada ponto do ortogonal, a gente, com o tempo passando, a gente está obtendo novos caras aqui com um novo θ. E dá para você achar explicitamente quem são esses caras. O mais fácil mesmo é você fazer um sistema com cosseno e seno θ. Acaba ficando a norma do V1 aqui embaixo. A norma do V1 também não é, mas dá para expressar também sem muita dificuldade. E a gente consegue observar a dinâmica explicitamente, porque o SO2, no fundo, são um grupo das rotações, né? Mas a gente pode desenhar aqui no R2 como se fosse essas matrizes assim, né? A matriz identidade aqui nesse ponto, a matriz menos identidade aqui, né? A matriz 1 menos 1 nessa posição, a matriz menos 1 nessa posição aqui. Então, dá para a gente observar o SO2, dá para a gente visualizar aqui dessa forma. É só pensar, pode falar, assim, os complexos, né? Unitários. Isso. É tudo muito semelhante, né? Mas aqui, como a gente está trabalhando explicitamente com matrizes, eu resolvi colocar esses elementos das matrizes aqui. É totalmente isomorfo ao caso complexo, né? Mas como a gente está trabalhando com matrizes, eu resolvi escrever as matrizes mesmo. A ação que a gente está fazendo é uma ação em SO2, né? E observando aqui o que acontece quando o tempo vai aumentando, dá para você, é um limite aqui, sem muita dificuldade de cálculo aqui, você observar quando o tempo vai crescendo, ou quando o tempo vai para menos infinito, mais infinito, tudo se dá para calcular explicitamente do jeito que você quiser. O que você observa? Você observa que todos os pontos do nosso círculo aqui do SO2, eles vão, no tempo indo para infinito, ou eles vão para esse ponto aqui, por exemplo, a identidade, ou menos a identidade, ou se ele estiver exatamente nesse ponto aqui do 1 menos 1, ele pode ficar parado aqui. Se ele estiver exatamente nesse ponto aqui, ele pode ficar parado aqui. Então, esses dois pontos aqui, menos a identidade e identidade, são atratores. Todos os pontos aqui caem aqui. Devia ter colocado uns tracinhos aqui, mas enfim, umas bolinhas abertas, para não ficar claro que, enfim. E esses dois pontos aqui, eles são repulsores, então, né? É bom que a gente consegue calcular explicitamente os 4 pontos aí, que são os pontos de equilíbrio. 2 atratores e 2 repulsores. Um jeito de você ilustrar o que acontece, né? Os pontos que estão indo aqui para menos a identidade e a identidade, você pode meio que separar eles, e esses 2 pontos aqui, destacar eles para poder visualizar todos os pontos, né? O comportamento de todos os pontos. Voltando para o caso geral, se a gente fixa um θ e fixa o A, a gente pode calcular. Lembra que a gente tinha definido quem que era o M, que a gente até calculou, quer dizer, né, comentou quem que é o M, uma série de casos. Um cara que vai ser importante para a gente vai ser o M estrela, que é o normalizador de A em K, que são todos os elementos de K. Quando K age em A, continua dentro de A, isso é o significado de normalizador, né? Esse cara aqui é importante para a gente. Outro cara que, nesse estudo específico, a gente acaba tendo que distinguir também é o M0, que é a componente da identidade aí do M. Outro jeito de expressar ele como exponencial da álgebra desses caras todos, né? A diferença entre eles aqui é só uma discreta. Nos nossos exemplos que a gente tem gostado,
né? A gente, no SLN, o centro aqui a gente já comentou, né? São os elementos que a matriz diagonais, mais ou menos 1, o produto sendo 1, que é o determinante, né? O normalizador acaba sendo os caras razoáveis também, que são as matrizes de permutação com sinal. Quer dizer, permutações, você pega essas matrizes diagonais mesmo que permuta as colunas, coloca sinais nos elementos aí, tendo o mínimo de cuidado para que esse determinante continue sendo 1, para que a gente continue dentro do próprio grupo, continue dentro do próprio K, né, que a gente está observando sua caras em K, determinante 1, né, então a gente consegue, tem como calcular, verificar que é exatamente essas matrizes de permutação mesmo. Nesse caso aí, o M0, ele vai ser trivial, facilita a nossa vida também, pelo menos para esse caso do SLN, né. No caso geral, a gente, a princípio, a gente tem todas essas estruturas aqui, e o cara clássico de ser calculado mesmo, que está em toda a teoria aí, por exemplo, é o grupo de Weyl, né, que é o M estrela sobre M, que é o normalizador sobre o centralizador. O grupo de Weyl é super importante, né, tem que mostrar o isomorfismo entre o grupo de Weyl, que aparece como ações na álgebra, e o grupo de Weyl como ação, como elementos dessa classe lateral aqui em M. Enfim, não vou... estou só usando esse fato aqui, né? Outros caras que foram importantes para o nosso estudo, a gente definiu U e C, que em vez de fazer o M estrela sobre M, repara que a gente está fazendo M estrela sobre M0, ele é um pouco maior, né? Porque a gente está pegando o que está mais em cima, vamos dizer, por isso que eu até ordenei dessa forma, o M estrela sobre M0, para o U, esse foi mais importante para a gente aqui, e o M sobre M0, também vai ser importante para a gente, eu até chamei de C aqui para lembrar de centralizador. Porque o M é o centralizador da álgebra, né? Então, esses dois caras vão ser importantes para os teoremas que a gente obtém em seguida. Lembrando aqui do que estava acontecendo no nosso exemplo, o M0 era trivial, né? Se o M0 for trivial, fica só o M estrela, né, nessa conta aqui. Se o M0 é trivial, de novo, esse cara aqui fica exatamente sendo M. Aí o W, enfim, continua sendo a mesma coisa. Mas, de qualquer forma, o que importa para a gente vão ser o U e o C, os resultados que a gente vai obter em seguida. A gente obteve no nosso trabalho. Lembrando aí da decomposição de Wasawa, o que a gente pode estudar é ou o grupo compacto ou a variedade homogênea quando a gente divide o grupo todo pelo AN. Sim, em termos grossos, né? Quando a gente pega o G sobre o AN, a gente como que obtém o K, né? Existe um isomorfismo, sendo mais específico, né? Um diffeomorfismo entre essas duas estruturas aqui, uma variedade homogênea, são uma variedade com todos os pontos sendo equivalentes entre si, né? Nesse caso, essa divisão desses dois grupos de Lie aqui vai ser uma variedade homogênea mesmo. A gente está trabalhando com o grupo K compacto. E tem um diffeomorfismo aí que é K equivariante, né? Entre essas duas estruturas. Então, tem uma analogia bem próxima entre essas duas estruturas, embora a gente possa pensar nelas de forma diferente. Na variedade homogênea, fica bem intuitivo que é uma ação de multiplicação, por exemplo, à esquerda, quando a gente está multiplicando pelo próprio elemento do grupo. Então, vai ter uma ação natural aqui, quando o grupo age na variedade homogênea, multiplicando à esquerda, né? Enquanto no grupo compacto fica um pouco mais feio de ver isso, né? Então, como é que a gente pensa na variedade homogênea? A variedade homogênea, a gente está imaginando que tem uma base destacada aí, B, e pela própria definição aqui, para cada ação que o G está agindo na base B, vai ter um K que equivale a essa própria ação. Então, sempre existe um K no nosso próprio casão aqui, que esses caras vão ser iguais, né? Então, a gente, isso é uma consequência imediata da ação, como a gente... Um jeito de pensar nessa ação é que esse B aqui é como se fosse uma classe lateral do AN. Pensando mais explicitamente no grupo mesmo, como é que seria isso aí? Para cada G no grupo, existe um K, tal que o G pertence a essa classe lateral aqui, KN.
como a gente está caindo no K, a gente está no elemento do grupo geral, é interessante a gente definir uma projeção do G no K, né? Tal que o G está nesse capa de G a N, né? Para qualquer elemento do grupo, ele está numa classe lateral a N aqui, né? Define que é o capa de G. Por Iwasawa, essa aqui é uma aplicação bem razoável aí, né? Diferenciável e tudo. E muito bem comportado. Inicialmente, a gente pode focar nos Hs regulares, né, que são os Hs onde as raízes aqui todas as raízes aplicadas no H são sempre diferentes de zero. Isso aqui vai ser uma coleção grande de todos os Hs, né? Sem perda de generalidade, a gente pode assumir que o H está nessa câmara positiva que a gente estabelece. Isso aí também não é difícil mostrar, que a gente está, no fundo, conjugando com um elemento do grupo de Weyl mesmo, por exemplo, né? Então a gente pode, conjugando aí, as ações não vai afetar como estão acontecendo. A gente pode, sem perda de generalidade, assumir que o H está nessa câmara positiva aí. Qualquer câmara positiva que a gente estabelece, né? Mas fica mais fácil, por exemplo, quando a gente está pensando naquela lá da gente. Então, a gente está lembrando aí, né? Estudando a ação no caso que a gente chama de hiperbólica, né? A gente está pegando elementos na diagonal aí, ficam os exponenciais dos elementos na diagonal. Aí fica também o nome de hiperbólica. A gente pode também chamar esse exponencial de HT de Hzinho elevado a T, né? Para achar um nome também, né, simpático. No grupo, a gente pode fazer o capa desse cara aqui, para de novo cair como elemento do grupo. É outro jeito aí de tudo ver a mesma coisa. Felizmente, para estudar essa dinâmica toda aí, nossa variedade homogênea, no grupo K, tem como você construir uma função altura para cada Hzão que a gente especificar. Uma função altura com todas as propriedades lindas que a gente quer que uma função altura tenha. Depois a gente vai mostrar umas propriedades bem fortes aí, né? Então, a função altura, você vai ter uma conta específica mesmo, para explícita, né, para calcular a escala, fixando um outro Hzão regular, por isso que eu chamei de Rzinho aqui, né? Você calcula aqui explicitamente, cria um f de Hzão. Então, você faz o produto interno aqui, né? Os caras lembra que tem um produto interno aqui na álgebra, né? E a gente pode fazer esse produto interno aqui. Para entender o que está acontecendo lá na nossa variedade homogênea, por exemplo, é interessante a gente separar decompor o G dessa forma aqui, o M com A, que é o centro, depois o N com N menos, os caras que o autovalor dá zero, e os caras que o autovalor dá positivo, o autovalor dá, quer dizer, as raízes positivas, desculpa, e as raízes negativas, né? Então, como essa aqui é de novo uma decomposição toda ortogonal, então você pode pegar o perpendicular do AN, por exemplo, vai ser o M mais N menos, e por que importa pegar o perpendicular do AN? Porque a gente está pegando uma variedade homogênea em A grande vezes N grande, né? As fibras são, a gente pode pensar, A grande vezes N grande. Então, por exemplo, na identidade, a gente está pegando o plano tangente, o plano na fibra é o A mais N, né? E o plano ortogonal, a fibra, vai ser o M mais N, quer dizer, o plano que vai andar na direção da nossa variedade homogênea. Então, a gente pode. O que é esse HR aí? Na função altura? A gente fixa um H regular. Não importa muito quem que é esse H regular, não. Tanto faz quem que a gente pega. Né? As funções vão ser bem equivalentes mesmo. Desculpa, o HR é um cara que está no A, né? Na álgebra A. Né? Na álgebrazinho aqui. Então, pega um H regular. Não, é isso mesmo. É porque só para... O HR é para você descrever uma espécie de mergulho do espaço de fase. Só que, na verdade, aqui não é exatamente um mergulho, porque você vai ter um pouco de perda de informação. Se a gente tivesse
trabalhando com flags, seria um mergulho do flag maximal. Então, o KHR é você olhar a variedade flag como uma órbita adjunta. Né? E H está relacionado com a dinâmica. Não sei se esclareceu. Beleza. Obrigado. Então, o KHR, se você for variando, você vai pegando todos os pontos no espaço de fase. Só que a gente pode usar esse mergulho para induzir uma função altura em K. Então, a ideia é que você tem uma relação entre K e a variedade de flag maximal, que é K sobre M. Você, então, está usando essa função altura, que tradicionalmente é uma função altura do flag maximal, e puxa por essa projeção, traz ela do K sobre M para o K. Basicamente isso que a gente está fazendo aí. Mas esse HR, ele define o espaço de fase, o mergulho do espaço de fase. Né? Ele é o HR, que é o elemento regular que determina a órbita adjunta, né? Ensino coisas de flag. Exatamente. E a gente está pegando regular justamente porque a gente está querendo, como a gente está querendo trabalhar com o K, o flag mais próximo do K é o flag maximal, né? Tem menor isotropia. Né? Uhum. Beleza. Obrigadão. Desculpa aí. De fato, no caso dos flags, né? Quando o flag não é maximal, a gente tem que fazer uma outra escolha aqui. O H não precisa ser mais regular, né? Mas como a gente está pegando o flag maximal, de fato, a gente, pelo menos por analogia, né? É mais razoável a gente pegar o cara regular mesmo, né? Enfim. Então, o ortonormal aqui do A mais N, na direção da variedade homogênea, é o M mais N. E a gente está pronto aí para construir uma métrica para a gente poder entender o que acontece na nossa variedade homogênea. Né? Construindo uma métrica aqui no K, para construir essa métrica, a gente está usando um teorema aí um pouco mais técnico, mas um produto M invariante B em M mais N se estende a uma métrica K invariante. A gente está construindo uma métrica para todos os pontos K vezes B, nossa variedade homogênea, com K vezes os caras aqui na fibra, né? Então, K está multiplicando para todos os pontos possíveis aqui na K vezes a base aqui, né? Para manter uma transformação mais bonitinha. A gente define o B em KB como sendo um B em XY. Então, basta definir um B na identidade, vamos dizer assim, né? E aí o XY fica só em MN e a gente pode, por causa desse resultado aqui, a gente pode economizar e só se preocupar em definir esse produto interno aqui no elemento aqui tangente da identidade. Para definir aí esse produto interno no M mais N, é interessante que a gente separe esse N menos aqui. Então, para fazer isso, a gente define esse beta lambda. Beta lambda vão ser, para cada lambda que você define, pega os elementos da aula, tal que a ação adjunta aí do HR em X é igual ao lambda X. Então, vai ter lambdas aí que essa equação vai ser satisfeita, né? Então, a gente vai separar os B lambdas. Vai ser as raízes que a gente tem no nosso G alfa. As raízes tal que o alfa de HR é o próprio lambda. Né? A definição sai limpinho, né? E a gente está separando, né? O B lambda vai ser uma soma de G alfas aqui, de diversas raízes. Como que importa para a gente aqui? A gente está querendo separar o N menos, então ele vai ser a soma de B lambdas com os lambdas negativos, né? O N menos aqui são os lambdas negativos, né? Que a gente está pegando as raízes negativas. Então vai ser a soma desses B lambdas com lambda negativo. Então, a partir disso, a gente consegue definir aqui. Deixa eu explicar um pouquinho mais esses termos. O X lambda aqui, eles são projeções ortogonais em B lambda. Lembra que os G alfas, né, tem um teorema, todos esses caras são ortogonais entre si, com relação àquele nosso produto lá, né? O nosso produto interno.
Então, todos esses caras são ortogonais, então os B-lambdas são ortogonais entre si também. Então, a gente pode fazer uma projeção de qualquer elemento aqui no X, o X aqui, inclusive, em MN, a parte do que está no N-, a gente pode ir projetando em cima do B-lambda, né? Também ortogonais aqui, né? Então, para cada lambda, para cada B-lambda, o lambda negativo, a gente vai ter que escolher umas constantes C-lambda, constantes C-lambda positivas, né? Para definir o nosso produto interno. Como vai ter uma parte diferente do que acontece no flag, vai ter uma parte do M aqui. Então, para essa parte do M, esse tem essa projeção x0 e y0, né? E também vai ter uma constante C0 que a gente tem que determinar para poder definir em completo esse nosso produto interno. Então, o C-lambda vai ser responsável por essa projeção em cima do M. Né? A gente separou o espaço todo, né? A parte do M e a parte do N-. Só uma definição aí, que eu acho que é uma definição, talvez a notação, que não seja tão conhecida assim, mas o campo induzido por H em K, o campo H ponto aqui, né? Ele vai ser a derivada dessa ação nossa, elevada até H em cima do nosso ponto X, da nossa variedade homogênea aí, o tempo t igual a zero, né? Então, isso daí cria, naturalmente, aí, né, um campo de vetores em cima de cada ponto. Na verdade, está faltando um X ali, né? H.x. Ah, sim. Ah, desculpa. Sim. É H.x. Eu acho que é porque o que a gente acaba usando é o próprio H ponto, né? De fato, o H.x é o que está aqui mesmo, né? Mas dá para entender o H ponto como uma entidade separada mesmo, né? Bem, razoável, né? A gente está tendo um fluxo aqui da ação da exponencial aqui do Hzão em cima de cada um dos pontos. Então, a gente está tendo um fluxo em torno desses pontos todos. É o nosso fluxo que a gente está tentando analisar, né, na nossa ação. E a gente está querendo obter, está querendo entender como é que é esse fluxo aqui desse nosso H, né? Então, eu prometi que ia mostrar umas propriedades felizes daquela função altura e do nosso próprio Hzão, né? Então, esse teorema aqui são as propriedades felizes que a gente precisa para demonstrar nossos teoremas. Com relação, se a gente estabelecer aquele C-lambda que a gente estava comentando antes, né? Para definir nosso produto interno ali, a gente tem que estabelecer quem são esses C-lambdas, né? E se a gente definir esses C-lambdas aqui como menos 2 lambda, lambda negativo, a gente vai estar definindo a nossa métrica B, pode escolher o C0, não vai ter problema não. Se a gente calcular o gradiente, né, nossa função altura razão, esse gradiente da nossa função altura vai ser exatamente o nosso campo, nessa métrica aqui, né? Vai ser exatamente o nosso campo H ponto, né? Então, esse teorema aqui vai querer dizer tudo de bom para a gente, né? Quer dizer, na direção do fluxo, a gente está indo na direção que cresce o FH, né? Porque o gradiente é a intuição que a gente tem, é a direção que a função cresce, né? Então, na direção do fluxo, essa função vai estar crescendo. Gradiente, a gente precisa estar determinando quem está a métrica, né? Definição do que é gradiente. E, enfim, então, tudo de bom aqui, né? Ao longo da nossa linha de fluxo, a nossa função está aumentando na direção do nosso fluxo aqui, na direção do nosso H. Né? Como eu estava explicando, o K. Além disso, a gente tem que o B de XY ele pode ser separado no C0 vezes o produto interno. O X0 e Y0. O C0 ele acaba sendo irrelevante para demonstrar esse teorema aqui. Ele está livre, desde que ele seja positivo, não tem problema nenhum. Nesse teorema aqui é calculado explicitamente quem que é esse cara aí. Vai ser, porque como a FH nossa é explícita, né? Dá para calcular todos esses elementos aí, dá um pouquinho de trabalho, mas a gente chega nessa expressão aqui explícita, esses caras todos, né? E tendo uma expressão explícita, dá para a gente calcular tudo que a gente queira desse campo nosso, né? E, bem, enfim, então isso resolve todos os nossos problemas. Né? A gente tem esse resultado bem
pelo menos eu acho, é relativamente razoável. Então, o nosso fluxo no nosso K é o gradiente da nossa função f de h com relação à nossa métrica. Então, os conjuntos aqui conhecidos, né? Os zeros do campo induzido em H em K, eles são a mesma coisa que os pontos críticos da função altura, né? Por exemplo, repara que em K, como é um espaço compacto, a nossa função altura aqui, ela tem até um máximo e um mínimo, né? Então, enfim, o mínimo tem um máximo e tem um mínimo. Vai ter outros pontos críticos também, né? E isso vão ser os pontos fixos do nosso fluxo, todos esses conjuntos aqui conhecidos. O nosso fluxo o tempo real, mas também o tempo inteiro também, não se perde nada aqui, todos esses conjuntos aqui são equivalentes. Então, a gente consegue achar explicitamente quem são os pontos fixos do nosso fluxo, né? Vai ser calculando aí quem são os pontos de altura, quem vão ser os zeros desse campo induzido, né? E como esse campo induzido a gente tem forma explícita lá, então dá para calcular. Com isso, com essas ferramentas todas aí que a gente introduziu, a gente consegue obter os nossos resultados. Resultados também bem semelhantes, aí, bem paralelos com relação ao que estava no artigo original, né, 2010, do Mauro, do Lucas e do Ferrarão. Primeiro, a gente pega o caso onde o Hzão ele é regular. O Hzão sendo regular, a gente também chama esse fluxo de regular, né? A gente consegue separar esses pontos fixos aqui numa união disjunta. A gente usou esse símbolo. Essa união disjunta vai ser o M0 vezes U vezes o B. Quem que são esses caras do U aqui? O nosso U aqui é aquele U que a gente tinha definido há milhões de anos atrás, né? Não sei. Esse aqui, né? O U aqui é o nosso quociente entre M estrela e M0. Né? No artigo original, esse cara aí, ele era o grupo de Weyl, né? Mas aqui a gente precisa separar um pouco mais, então a gente tem que analisar as classes laterais com relação ao M0. A gente vai analisar esses elementos do U aqui, né? Então, a gente tem todos os pontos fixos, e não só isso, a gente sabe quem são os pontos atratores. Desculpa, eu escrevi errado aqui. Os pontos atratores vão ser os MCB. É claro que se o M0 for não trivial, então vai ser uma variedade aí, né? Então, vai ser, todos esses pontos vão ser uma já definida de pontos atratores aí, né? Mas, enfim, MCB vão ser todos os pontos aí atratores, e o M0C, ixi, eu esqueci aqui, era W-C. Esse W- aqui é um W bem importante no grupo de Weyl. Então, a versão mais fácil assim, o W- ele inverte a ordem de todos os elementos na diagonal principal. Desculpa aí, acabei esquecendo aqui. Então, enfim. Pego o correspondente termo do U aqui, que é esse cara. Ah, não, tá certo, porque eu tenho o Czinho aqui. Tem o Czinho aqui. É um pouquinho abuso de notação aqui, escrever o C junto com o W-, porque a gente está pegando meio que uma classe lateral aqui. Mas é exatamente isso aqui, não tem nada de errado, não. É o C vezes para todos os elementos de C. Então, para todos os elementos do C, repara que o C era o nosso cálculo do M sobre M0, né? O C era o M sobre M0. Então, todos os elementos Czinho aqui que eu estou desse cara aqui, eles vão ser os nossos atratores. Então, se o C for diferente, no trivial também, então, ele vai ser uma diversidade de elementos também. Né? Então, só, por exemplo, a identidade, ela sempre vai ser uma atratora, né? A identidade sempre é uma atratora. Então, você está aqui. E os correspondentes com W- vezes esse cara aqui também vão ser sempre pontos repulsores. Então, a gente tem um destrinchamento de todos os pontos fixos aqui, e a gente acaba obtendo também, por causa da nossa função altura também, uma separação bem limpinha também do comportamento de todos os pontos. Cada um dos pontos aqui do N-,
N-, né, o gerado pela álgebra do N-, né? Todos esses caras aqui, o ômega limite desses caras todos estão caindo aqui. Mas esse aqui é o conjunto estável desses pontos fixos. Então, todos esses pontos aqui estão caindo, o ômega limite estão caindo nesses caras aqui. Então, a gente está separando, como todos os pontos têm um ômega limite explícito mesmo, né? Vai ser um dos pontos fixos. Também se mostra isso. Então, a gente vai estar, isso daqui vai destrinchar todos os elementos de K. Todos os elementos de K vão ter um ômega limite e vão todos estar caindo um desses conjuntos estáveis aqui, né? Também a gente pode, como N- é um cara diffeomorfo, um Rn, também vai ter um diffeomorfismo aí entre o próprio produto cartesiano com o próprio M0B, né? E a gente vai ter um destrinchamento fantástico aqui também. Vai ter repara que nem todas as componentes são equivalentes, né? Tem umas componentes que vão ter muitos pontos atratores, né? E vão ter componentes, como no nosso exemplo lá, que são, na verdade, pontos recursores, né? E só eles mesmos que vão lá, né? Estão lá. Né? Então, isso aqui está estabelecendo essa última ideia aqui, né? Se a gente pegar todos os pontos em C, que estão correspondentes às componentes atratoras aqui, multiplicar pelo M0, multiplicar pelo N- aqui, pegar todos esses pontos aqui, se a gente pegar a união dessas variedades todas, a gente vai ter um conjunto aberto e denso no K inteiro, né? E as outras partes vão ser outros N-, mas só que cada um vai ter uma dimensão menor do que a dimensão das componentes atratoras, né? Aí, para cada que a gente pegar diferente, a gente vai estar pegando caras com dimensão menor, né? Do que o cara na componente atratora. Voltando para um exemplo concreto aí, para não ficar tão abstrato que a gente está falando, no SL3, lembrando aí que o M são essas matrizes aqui, né? Pode criar essa anotação aqui também, para simplificar, para não ficar muito carregado. O M estrela nosso, ele também dá para, como você escrever como classe laterais do M aqui, só para economizar, porque se a gente fosse escrever explicitamente todos esses caras, como a gente tem 4 elementos do M e a gente tem 6 elementos aqui do M estrela sobre M, né? Que são correspondentes às permutações aqui todas. Eu vou esclarecendo mais aqui esses caras. Então, a gente tem 24 elementos diferentes. Então, estou economizando aqui um pouco esses 24 elementos escrevendo dessa forma. Tendo um cuidado com o representante que a gente pega aqui, eu escolhi o tetão 2, por exemplo, como sendo esse cara aqui, tendo cuidado que o determinante aqui é 1, para ficar dentro do K, para não ter nenhum problema de a gente estar saindo fora. Porque, às vezes, quando a gente pensa em grupo de vai, a gente pega a matriz de permutação, né? E realmente não importa muito, mas como a gente está pegando, a gente pode pegar explicitamente no grupo K que estão realizando isso daí, né? Então, a gente pode criar, né, o sigma 1, 2, sigma 1, 3, sigma 2, 3, o sigma 1, 2, 3 também aqui, né? Essa matriz aqui também, determinante 1. Então, a gente pode desenhar explicitamente aí todos esses elementos do M estrela. Então, nesse caso aí, o que a gente tem? Você pode lembrar que todos os elementos do M, que estão correspondentes aos Cs, né? Que em todos os casos que a gente calcula, eles correspondem a atratores. Dentro da demonstração desse resultado aqui, a gente tem um destrinchamento mais específico aí para cada qual é exatamente o comportamento nossos componentes estáveis aí, como é que é a dimensionalidade desses caras todos. E a gente, calculando a dimensão do N-, a ação do nosso elemento no N- aqui, aquela nossa ação adjunta, né, que a gente tinha estabelecido, calculando essa dimensão aqui, a gente consegue calcular explicitamente. Lembrando que o espaço todo tem uma dimensão 3, né? Então, se a dimensão é 3, todos os caras são atratores. Vai ter caras que vão ser repulsores, e no nosso caso aqui vai ser a permutação 1, 3.
bem razoável também, que vai ser o cara que vai permutar, trocar a primeira com a terceira dimensão, né? E, de fato, a interseção vai ser trivial, nesse caso aí, vai ser elevado exatamente no N+, então a interseção é zero, e vão ser todos aqueles pontos, esses 4 pontos aqui explícitos, né, vão ser todos repulsores, e esses 4 pontos aqui que estão dentro, né, do M vão ser todos atratores. Os outros casos aqui, dá para calcular explicitamente qual é o comportamento da variedade, né, e todos os pontos caem, conjunto estável, as dimensões desse cara aqui, 2, 2, 1, 1. Então, a gente tem um comportamento aí da separação do espaço todinho. O nosso espaço todo está separado nessas variedades todas ali que estão meio que implícitas aqui, né? Quando a gente está separando o K nessas variedades todas aqui, né? A gente pode calcular a dimensão sem muita dificuldade dessas variedades aí também que a gente está separando o K. Então, dá para calcular explicitamente aqui, né? Tá dando tempo aí? Eu me distraí um pouco. Deu 4 horas cravado. Acho que eu posso continuar um pouquinho mais, né? Pode. No nosso resultado aqui, repara que a gente estava se limitando ao H regular, o Hzão regular, né? Para pegar o caso geral, a gente vai ter que definir quem que é GHzão, centralizador de H em G, né? Enfim, ação adjunta aqui no H fixa todos os elementos do vasinho, né? E aqui o K de H, todos os elementos do K, e fixam todos os Hs no Azinho. Então, a gente define quem que é o G de Hzão e o K de Hzão. Tem como definir também esse GH aqui, mas a gente não precisa dele nesse momento, não. Mas aí, definindo quem que é o GH e o KH, a gente pode pegar a componente da identidade desses caras, né? Então, a gente tem um resultado lá. Essa primeira parte também não é difícil de obter, né? Que é a ação do GH0 no B, vai ter um elemento no KH0 que corresponde aqui, né? Então, esses dois caras aqui são equivalentes. Só, dependendo do jeito como a gente escreve, alguns caras aqui fica melhor, mais conveniente escrever ou K de Hzão 0 ou G de Hzão 0 para as nossas contas aqui, né? Então, acho que tem essa última aqui também. Enfim. Então, a gente pode calcular o que acontece, a gente obtém um teorema no caso geral, né? Sem ter que se preocupar do Hzão ser regular, e a gente obtém todos os pontos fixos. A única diferença que a gente vai ter multiplicando aqui por GH0, né? Mas o GH0, inclusive, ele contém o M0, né? Ou o KH0 contém o M0 também, mais explícito ainda, mais específico, né? Tanto o GH0 quanto o KH0 contém o M0, né? E a gente pode imaginar que o M0 está aqui. Um pouquinho de abuso de notação, porque o U é a classe lateral com relação a M0, mas o M0 está aqui dentro, né? Não está perdendo muita coisa, não. E a gente faz aí, de novo, uma união disjunta aqui desses caras todos. Vai ter todos os pontos fixos. Para não ter recontagem aqui, a gente tem que evitar de contar repetidamente. Descontando os caras que estão no U de H, que vão ser os elementos U que agem fixando o H, né? A gente vai descontar aqui, pegar uma classe lateral à esquerda, para não fazer essa contagem repetida dos elementos que estão no próprio GH0, né? Então, não faz sentido ficar contando esses caras 2 vezes. Então, a gente obtém todos os pontos fixos aqui, e, de novo, a gente vai ter aquela mesma separação, como a gente tinha aqui, né? O K vai estar decomposto da mesma forma aqui, todos os caras. Vai ter a gente vai ter que estrichar um pouquinho menos, o N menos H vai ter que definir esse cara aqui também, né? E eu não defini esse cara, mas eu acho que não é difícil definir quem é esse NHzão, né? Então, a gente também tem a mesma separação como a gente tinha lá, e a gente obteve esse resultado, né, no caso mais geral possível do fluxo hiperbólico, né? E
Fechou. Né, como eu disse algumas vezes aí, né, originalmente as ideias, elas conseguiram um paralelo bem com esse artigo original aqui de 2010. Inclusive, o Lucas e o Mauro Patrão, eles fizeram uma apostila boa, eu tenho usado também que segue também, além de fazer uma introdução em geral, várias outras coisas. Puxa esse artigo também. Com certeza, se tiverem interesse, o Lucas ou o Patrão, eles disponibilizam essa apostila aí também. Tem várias coisas explicadas aí com vários detalhes para o caso dos flags, né? Outra referência que pelo menos para esclarecer algumas coisas para mim, e para ver o caso em geral dos grupos de reais, eu achei uma referência muito boa, o NAP, né? Tem umas tabelas no final lá, inclusive, para quem tiver curiosidade de saber quem que é o M0, quem que é o M, né? Ele não vai usar a mesma notação que eu usei aqui, claro, né? O U e o C, a invenção desse que a gente fez aqui, mas o M, toda uma tabela que explicita todos os casos possíveis aí, né? Há vários detalhes calculados aí, né? E o livro do NIB também, né? NIB, não sei, desculpa, eu falo errado. Foi um livro muito bom também, que tem me ajudado aí, muito, muito bem explicado também. O NAP, ele é mais trinchadinho, meio enciclopédico, né? Mas muito bom, assim, faz com muitos detalhes também. O NIB também, eu acho um livro muito bom. E essa apostila do Mauro Patrão e do Lucas também, muito boa essa apostila. Tem ajudado bastante nesse trabalho. A gente tem trabalhado, aqui o que a gente apresentou foi o fluxo hiperbólico, vai ter como fazer o fluxo em geral, né, de qualquer ação de um elemento G, além da hiperbólica, né, pegando a ação elíptica e a ação onipotente, né, e inicialmente a gente teve um pouquinho de dificuldade, mas a ação vai ser a parte gradiente mesmo, que foi o que a gente estava analisando aí, a parte hiperbólica. Acaba que descreve a maior parte do que acontece nesse fluxo também, né? E a gente está obtendo esses resultados aí nesse caso geral. Fechou mesmo, acho que está tudo certo. Obrigado pela atenção aí. Não sei se eu fui meio matraca aqui, eu fui com uma metralhadora só jogando as informações aí, né? Tudo certo? Acho que fechou mesmo. Muito obrigado, gente. Valeu, Ricardo. Valeu. Vamos abrir agora para perguntas. Inclusive, eu quero aproveitar que o Leonardo está aí. Tudo bem, Leonardo? Porque eu quero fazer um link. Fala, Ricardo. Eu quero fazer um link. Eu vou abrir para perguntas. Eu queria fazer primeiro um link, aproveitando que o Leonardo está aí. É o seguinte. Ricardo, coloca lá na parte do regular. Isso, deixa aí. Leonardo, uma coisa que a gente está querendo fazer, agora que a gente está mais ou menos com a parte dinâmica resolvida, é dar uma olhada na topologia. Então, se você olhar, esse resultado aqui é um resultado muito parecido com o resultado que a gente tem para os flags, se o M0 aqui ele for trivial. Então, no caso de forma real normal, o que a gente tem é uma decomposição celular nas variedades estáveis. A diferença é que, ao invés de aparecer os elementos do grupo de Weyl colando as coisas, né? Ao invés dos elementos do grupo de Weyl parametrizarem as células, quem vai parametrizar as células é o U. É o M estrela sobre o M0. Em vez de ser o M estrela sobre o M, vai ser o M estrela sobre o M0. Então, é aquela história, né? Quando você olha flags, o flag maximal é o flag que está menos comprimido, mais aberto. Né? Só que o K é mais aberto ainda. Né? Então, ao invés de você ter, por exemplo, no caso do SL3,
a gente tem, quando a gente tem um fluxo gradiente desse regular, a gente tem 6 pontos fixos, né? No caso do grupo SO3, isso no caso do flag maximal. No caso do grupo SO3, você tem 24, multiplica por 4, né? Que é a história de você estar multiplicando pelo número de elementos de C. E aí quem está parametrizando não é mais o W, quem parametriza é o U. O que a gente está querendo fazer agora, depois de fechar a parte dinâmica? É tentar fazer alguma coisa parecida com a sua tese de doutorado. Ou seja, será que não dá para a gente usar as técnicas parecidas e determinar direitinho como é que são as funções de colagem que vocês obtiveram para o caso dos flags, para que alguma coisa parecida não é possível de ser feita no caso dos grupos compactos, pelo menos das formas reais normais, né? E aí, enfim, depois até quero ouvir um pouco o que você pode nos falar sobre isso. Tem que saber também o seguinte, o que é conhecido sobre homologia de grupos compactos, né? Homologia inteira de grupos compactos. Mas, enfim. E aí, eu só vou fazer uma pergunta aqui para o Ricardo, para ele só falar um pouquinho mais sobre a parte da dinâmica, caso onipotente, porque o caso onipotente ele é diferente do que a gente está acostumado para flags. O que a gente está fazendo aqui em termos de parte dinâmica hiperbólica é muito parecido, né? As demonstrações são muito parecidas, enfim, você tem que fazer algumas adaptações, mas a coisa funciona mais ou menos como um transporte paralelo. No caso da ação onipotente, não. Para a gente mostrar que, no caso geral, quando você pega um elemento qualquer, com HT como sendo, você faz a decomposição de Jordan e pega a parte hiperbólica, né? Para mostrar que esse cara aqui, que agora não vai ser mais pontos fixos, esses caras não vão ser mais pontos fixos, para mostrar que eles são recorrentes de cadeias, uma lenhazinha. Eu queria que o Ricardo pudesse falar um pouquinho, que ele vai apresentar um pouco disso no semestre que vem, a dinâmica geral, né? E aí eu queria só que ele começasse só falando um pouquinho sobre isso. Eu depois vou abrir para as outras pessoas. Desculpa ter passado, porque eu queria aproveitar que o Leonardo está aqui, ele vai ser o próximo palestrante. Eu queria fazer esse link, né? Mas fala aí para a gente um pouquinho sobre a parte onipotente. Sim. De fato, a parte onipotente, inicialmente a gente teve um pouco de dificuldade, mas depois acabou ficando claro agora. Inclusive, não faz muito tempo. Né? Inclusive, eu tenho que mandar uma versão mais 100% para o Mauro, mas tudo indica que está tudo muito bem encaminhado. No caso onipotente, você calcular explicitamente quem são os pontos de equilíbrio já não é trivial. Né? Não é nem um pouquinho trivial. Mas os pontos recorrentes por cadeia, que é um indicativo muito bom do comportamento em geral, do que está acontecendo no nosso fluxo, né? Dá para ser calculado explicitamente, né? E os pontos recorrentes por cadeia. Então tem uma esperança por esse lado aí, né? Que indica a maior parte do fluxo. A maior parte do comportamento do fluxo, né? Se você quisesse calcular explicitamente quem são os pontos fixos, daria muito mais trabalho. Eu fiz alguns exemplos aqui, né? Dá muito mais trabalho. No caso de flags também, estava claro que isso ia dar bastante trabalho. Mas lá, o que se mostrava no flag maximal, por exemplo, que acaba muito conectado com o que acontece no projetivo, é que o ponto retorna para ele mesmo. Né? Um ponto qualquer no espaço de fase, ele volta para ele mesmo. Então, todos os pontos são recorrentes por cadeia e acaba tudo ficando bem razoável. A gente nem sabe quem é esse, nem calcula explicitamente quem é esse ponto. Mas quando a gente abre um pouco mais para o que acontece no K inteiro, esse ponto que voltava sempre para ele mesmo, agora não precisa mais voltar para ele mesmo. Ele pode voltar para qualquer elemento, inicialmente, da nossa fibra, né? E tem como calcular explicitamente caras que saem de um lugar, o ômega limite cai na identidade, o alfa limite cai em outro ponto, né? Cai num outro M aí, né? Cai num outro C aí também. Não são
É claro que em alguns casos explícitos, assim, dá para você calcular explicitamente quem que é todos os pontos de equilíbrio, né? Mas num caso geral, num caso que não seja regular, aí perdeu todas as esperanças, pelo menos de uma conta simples, né? Mas, como a gente está interessado mais em recorrentes por cadeia, aí a gente consegue calcular, tudo indica, passando os últimos... acho que o argumento tá muito bem encaminhado e vai sair bonitinho aí esse caso. Então, então essa foi a principal diferença que a gente viu aí até agora do comportamento que acontece no capo, que acontece no flag maximal, né? Essa diferença aí do um ponto poder retornar para o outro ponto que não seja o ponto original. Pode falar, desculpa. Não, então, só para complementar o Ricardo, numa situação que não tem a parte hiperbólica, né? A ideia é mostrar que todos os pontos são recorrentes por cadeia. Aí só vai ter a parte unipotente e a parte elíptica, que é uma isometria, né? E aí, quando você só olha, esquece a isometria, só olha para a parte unipotente, o que o Ricardo está falando do ponto voltar para ele mesmo o alfa limite e o ômega limite são pontos e é o mesmo ponto. Tá? Então, para tempo passado e para tempo futuro, eles se aproximam do mesmo ponto, que é o ponto fixo da parte unipotente. E aí é muito fácil, então, de você construir uma cadeia, né? Porque você chega perto desse ponto, salta e volta. Agora, o que acontece no K? No K, as coisas estão abertas. O alfa limite não é mais igual ao ômega limite. E aí o que acontece é que, sorte, tem uma ação à direita, porque, no fundo, quando você olha K, a vibração K sobre, indo para K sobre M, você tem um vibrado principal com o grupo estrutural M agindo pela direita. Esse grupo M agindo pela direita é que salva. E o que você faz é o seguinte, você sai de uma componente conexa do M, vai para uma outra, mas você vai podendo multiplicar por elementos do M para ir produzindo novas e saltando, e uma hora, como isso tem uma estrutura de grupo, uma hora você vai conseguir voltar. Então, é um pouquinho mais sofisticado, mas, enfim, a gente ainda está escrevendo os detalhes, mas, essencialmente, a gente já resolveu. Realmente, essa era a parte distinta. Então, eu queria abrir para perguntas, mais perguntas, comentários, e queria também ouvir um pouco o Leonardo. O que ele acha da gente olhar para a tese dele, nesse caso aí. Fala aí, Leonardo. E aí, pessoal, beleza? Tudo bom? Bem, cara, bem interessante a pergunta, né? Tem que, assim, eu já faz tempo que eu não mexo assim tanto com a teoria assim de lei, então essa parte mais teórica, né? Tem que olhar com calma. Lá eu te baseei muito naquele resultado, né? Inclusive o Daniel também falou sobre ele, né? Que é a parametrização ali dos compactos, né? É um resultado de São Martin mais antigo, que dá a parametrização da célula de Schubert, né? A partir dos grupos compactos, né? Que aparece ali para as raízes, né? Ali é o ponto de partida para parametrizar a célula de Schubert. Então tem que pensar que essa parametrização se comporta bem com relação à projeção, né? No flag com uma raiz só, né? Então, a partir dali, você começa a fazer as parametrizações. Tem que ver alguma coisa aí que sobe, né? Aí, assim, tem que entender um pouco desses M estrela, M, aí essa nova, esses novos componentes que aparecem aí, né? Como que sobe isso? Como você falou, né? Multiplicou ali agora, né? O que era 6 virou 24, né? Esse fator M que está multiplicando aí. Tem que ver como que se adaptaria essa parametrização em cima, né? Entendeu? Mas eu acho que deve dar para encontrar aí, né? Usar umas técnicas parecidas aí. É bem interessante mesmo, né? Bem interessante. Por exemplo, essa função aí que vocês estavam comentando, né? A ideia veio de subir, né? O que era no flag, né? Essa função. Exato.
Eu acho que, eu não sei, eu tenho bastante interesse em olhar essas coisas aí. O que o Mauro estava comentando um pouco, não sei se eu consigo explicar aqui meio pelo mouse, nesse capo aqui nosso, você tem uma ação do M à direita aqui no nosso grupo, um M aqui dentro, agindo pela direita, ele sai para fora bonitinho, né? Então, você até lembra lá, por exemplo, que naquele caso concreto lá, não importava qual o M aqui que a gente estava pegando na dimensão dos caras que calculavam, na ação dos caras. Então, a gente tem uma simetria muito grande aí quando você multiplica por esses elementos do próprio M, né? Então, eu tenho bastante esperança de qualquer resultado que vocês obtiveram usando o grupo de Weil, dá para você obter usando essa relação de multiplicar a direita pelos elementos do M. Que a gente precisa fazer. No caso de forma real normal, a projeção é um recobrimento, né? Porque o M é finito e tem um recobrimento do K para o flag maximal, né? Então, a ideia é que provavelmente, né? Claro, a gente vai ter que verificar os detalhes. Mas o que você tem é que as células de Schubert no flag maximal, elas vão subir para alguma coisa tipo células de Schubert lá em cima. Né? Só que elas vão estar, digamos assim, desconexas, assim, né? Pelo U, né? E o U, se você parar para pensar um pouco, ele é como se fosse um produto semidireto do C, que são os componentes do M, né? Com o grupo de Weil, o produto semidireto dos dois dá o U. Né? Bom, se a gente conseguir fazer aquela parte que está na sua tese, aí o desafio vai ser fazer o que vocês fizeram depois, você com o Jordan, né? Quer dizer, tentar entender como é que, não mais agora o grupo de Weil, mas como é que o U determina a homologia, né? E aí você vai ter uma série de coisas que... Então, assim, pode ser que abra um caminho aí para algumas coisas interessantes para a gente conversar. Né? Legal. Não mais olhando para o W, mas agora olhando para uma coisa um pouco mais expandida. Sim. Agora, não sabemos se realmente vai dar certo, mas eu acho que vale a pena investigar. De qualquer forma, isso é para o caso de forma real normal. Quando é o caso mais geral, aí é mais complicado, porque a fibra não é mais discreta, aí atrapalha a topologia, vai atrapalhar, né? Aí a gente teria que pensar em outras coisas, mas uma coisa que os flags também, a gente tem pouca coisa, assim, nessa direção. Até para os flags também, que não são de formas reais normais, as coisas também estão ainda... então, assim, mas, enfim, exato. Tem a fórmula geral, mas, assim, entender alguns exemplos, assim, claro. Tá bem obscuro ainda. E também saber o que tem na literatura sobre homologia inteira de grupo compacto, né? Isso eu anotei aqui, cara. Eu vou ver se eu achar alguma coisa, alguma informação assim de cabeça, eu não vou... Tem um livro que o Lucas eu trago no seminário. Sim. Tem um livro que o Lucas até colocou lá no WhatsApp, no grupo, que é um livro dedicado só à topologia de grupos, né? Acho que topologia de grupos compactos. Só que, enfim, muita coisa é conhecida sobre homotopia e tal, mas assim, não sei exatamente quais os detalhes. Né? Tudo que se sabe. É claro que homologia nos reais é totalmente conhecido, porque a homologia de Derham é totalmente conhecida, mas a inteira eu não sei, né? E aí talvez possa ser, às vezes pode até ser conhecido, mas talvez esse caminho seja um caminho que computacionalmente seja mais simples ou seja mais claro, né? Esse tipo de coisa. Né? Então, enfim, pode valer a pena mesmo que já seja conhecido. Um pouco parecido com o Cochet-Lacota, né? Já era conhecido, mas na hora de fazer a conta não era... não era tão né? Enfim, mas é uma coisa que eu acho que conecta bem com as coisas que vocês andam fazendo. Então, eu já, inclusive, falei para o Ricardo, assim que a gente fechar a parte dinâmica, a gente vai para a sua tese de doutorado, para dar uma olhada e ver se a gente consegue adaptar, fazer alguma coisa. Bem interessante, sim. O que eu espero que funcione, porque eu de qualquer forma, gostaria de entender mais
a estrutura desse U, né? A gente sabe muito da estrutura do grupo de Weyl. Certamente ele parametriza a dinâmica, né? Mas às vezes ele também está associado com a topologia, né? Então eu acho que isso é uma coisa legal. Sim, sim. Os resultados aí estão bem parecidos, né? É bem aquele artigo lá mesmo com o Ferraiol, né? O Lucas e Ferraiol. Está bem parecido. Né? Claro, por que eu estou achando que vai funcionar? Porque em termos assim dinâmicos, as células que aparecem, elas vêm de variedades estáveis, né? As células de Schubert no FLAG são fecho das células de Bruach, que são as variedades estáveis, né? Aí tem que fazer alguma coisa parecida. Alguma coisa... O problema é saber se tem maneiras explícitas de fazer as colagens, né? E aí determinar direitinho o operador de bordo, aqueles sinais, aquelas coisas. Esses são os detalhes que a gente vai ter que olhar. Isso aí, aí uma coisa complica. Exatamente, aí que a coisa complica. Talvez assim, acho que da composição celular deve sair uma decomposição celular muito parecida. Acho que, assim, com essas técnicas que vocês estão fazendo. E aí, realmente, na hora de fazer o operador fronteira, aí talvez vai ter que pensar, ver outras coisas, assim. Não sei se vai funcionar tão direto. É verdade. Aí vai ser complicado um pouco. É verdade. Porque, então, aí que, por exemplo, lá o Cortella-Cota faz o Moss-Witten, né? Aí talvez seja uma abordagem dessa que funcione, né? Uma abordagem mais indireta de complexo Moss-Witten, pode ser, já que tem uma função gradiente, tipo de coisa, talvez seja uma maneira de encontrar essa pela fronteira, né? Uma coisa mais pesada, teórica. Não, assim, mas o problema é que não é só isso, é porque a nossa função altura, ela deixa de ser uma função de Morse quando não é polinomial normal. Ela é Morse-Bot, né? Aí eu não sei muito bem o que você ainda consegue calcular. Eu acho que fica um pouco mais difícil. Às vezes, sabendo um pouco sobre a topologia do M, aí você consegue... Porque as componentes dos pontos fixos, elas vão ser cópias faces laterais do M0, né? É exatamente o que está aparecendo aí no... quando o M0 ele é trivial, aí viram pontos, e aí é uma função de Morse mesmo. Né? Pontos fixos isolados. Mas quando não, vira Morse-Bot, aí eu não sei muito bem se dá para calcular a homologia, assim, enfim. Mas, enfim, a nossa ideia é tentar olhar o caso mais simples. Claro. Forma real normal, exato. Claro. Já é bastante coisa. Já é bastante coisa. Não, parabéns aí, muito interessante aí, toda a abordagem. Legal que você apareceu aí. Aí, já aproveitando para falar para o pessoal que o próximo palestrante é o Nath. Daqui 2 semanas. Dia 7. Vamos aí. Pessoal, mais alguma pergunta, comentário? Alguém quer falar alguma coisa? Eu tenho uma Fala aí, Lucas. Duas, eu acho. Primeiro, agradecer ao Ricardo e bem-vindo a esse mundo da teoria de Lie. Você tem que... Mas isso já assim, tem anotação, tem as coisas para introduzir, mas e aí, batalhando mesmo. Mas, assim, tem que sempre passar por exemplo, como você fez, né? Bacana. Primeira pergunta, que vai um pouco no sentido dessa história de Morse-Bot aí, que o pessoal já está antecipando. Aquelas variedades que apareceram, acho que logo em seguida desse slide que está aí. É isso. Elas são translações desses grupos nesse caso, né? Você fala o K aqui embaixo? Não, lá em cima, perdão. Não, são sim, são translações. Isso é uma coisa interessante, porque uma coisa que no FLAG é mais complicado, né? Que essas variedades não são a mesma coisa no FLAG. Elas Não estou entendendo, não. No FLAG, dependendo do U, no caso lá do FLAG, é o cara do grupo de Weyl, essas variedades elas vão mudando, né? Porque tem uma isotropia que vai tirando pedaços dela. Aqui, pelo que eu entendi, são translações desse subgrupo. Né?
Não, eu acho que, não sei, eu acho que a situação é, os pontos, aqui só os pontos fixos mesmo, né? Então, Não, isso. Não, eu entendi. Você está falando assim, o caso que não é regular, aí varia a dimensão da variedade, por exemplo. Ah, sim, tá. Isso. Sim. É verdade, é verdade. E nesse caso não varia, né? Na verdade, só Não, varia. observação, Varia, porque o se GH você é diferente, né? quiser... Só um instante, Ricardo, só um instante. Se você quiser fazer aquele dipomorfismo entre G sobre AN e K, ele é basicamente tirar o B, né? Quando você tira o B, esquece o B ou faz o B ser igual à identidade, aí você está em K, né? Então, na verdade, são classes laterais à direita do GH0. Em K. Legal. Aliás, desculpa, de KH0, porque KH0. o melhor para colocar aqui é o K, né? Inclusive, eu recomendo, em cada das próximas vezes, colocar o K, porque o K é o cara que... Né? Então, são classes laterais da componente conexa do centralizador. Legal. Inclusive, Exatamente isso que está acontecendo. Isso é bom, né? Porque assim, a dinâmica ficou tem mais coisa aparecendo lá em cima, como era de se esperar, mas também tem coisa menos complicada do que aparece lá embaixo. Porque quando você faz o quociente por M, dependendo do U que está multiplicado à direita, vai mudar a dimensão. Exatamente isso. Porque isso, uma coisa assim, mas é claro que não é agora, né? Quando vocês forem fazer topologia, isso pode ser uma coisa boa para usar. Se usar a função de Morse-Bot, o negócio mesmo vai ser entender essa parte de baixo, né? O que vai mudar é a dimensão dessa parte, a dimensão instável, né? Mas vai ser a mesma base, né? Tem uns negócios de Morse-Bot, porque teoria de Morse tem essa história de você ter uma função de Morse, aí você constrói a variedade colando os pontos fixos e as variedades estáveis. Aí tem teoria de Morse, que é análogo, mas você cola os fibrados vetoriais instáveis. Eu nunca vi isso feito com muito detalhe, assim. Mas é uma coisa que às vezes pode ajudar também. Fazer algumas construções indutivas. Sim. Mas a primeira ideia é fazer a coisa mais concreta da forma como foi feita na tese do Leonardo, entendeu? Pegar explicitamente as células, obter explicitamente as colagens e esperar que tudo seja bem explícito e algébrico, de modo que você consiga calcular. Aí para pegar a função de Morse-Bot mais regular possível. Exato. E que vira função de Morse mesmo, no caso, de forma real normal. Massa. Não, legal isso aí. Isso é uma coisa que eu não estava sabendo, não. Essas variedades de pontos fixos serem as mesmas. E vendo a sua apresentação, Ricardo, eu lembrei, não sei se eu já comentei com vocês, mas só porque eu lembrei de novo da dissertação que eu orientei com o Joab, que não faz nessa generalidade que vocês estão fazendo, faz muito mais concreto, matricial, mas talvez, não sei, se quiser dar uma olhada, pode ajudar nessa parte de trabalhar com exemplo, que também não é trivial. Sim. Eu vou te passar, ver se você dá uma olhada, ver se tem alguma coisa que dá para aproveitar. Mas está ótimo. Obrigado pela apresentação. Nada. Eu fiquei feliz com os exemplos também. Tomara que essa ideia de trabalhar os exemplos junto com a teoria também, eu fiquei mal que deu essa dica, eu achei uma dica muito boa. Espero que a apresentação tenha agradado aí, né? Eu queria até aproveitar para falar um pouquinho sobre esse ponto. Eu achei que foi muito bom, mas teve uma hora que você desapareceu com os exemplos. Eu fiquei um pouquinho decepcionado. Se você tivesse continuado, teria sido melhor. Com o próprio exemplo do SL2, que é o mais simples, SO2, entendeu? Ajudaria a ilustrar. É claro que acaba ficando tudo meio trivial,
mas ajuda a ilustrar, entendeu? Eu acho que você não deveria ter desistido e continuado a apresentar, porque depois que você apresentou concretamente a dinâmica do SO2, aí você meio que deixou o SO2 de lado, entendeu? Da próxima vez eu sugiro que você mantenha, porque ajuda. Outra coisa que eu sugeri para o Ricardo, que eu não sei se vocês concordam, foi uma das motivações originais para fazer esse trabalho. Ao invés de falar translações hiperbólicas em K, que ninguém vai entender, eu falei, não, faz o contrário. Ao invés de partir do G e depois falar do K, né, parte do K e depois fala do G, ou seja, translações hiperbólicas em grupo compacto. Translações em grupo compacto, dinâmica de translações em grupo compacto. Aí, o que você está fazendo? Você está fazendo o seguinte, você começa com um grupo compacto qualquer, e aí você vai olhar quais são os grupos semisimples que tem aquele grupo compacto maximal. Né? Inclusive, você pode até pensar assim, qual é o maior grupo semisimples que tem aquele grupo compacto como compacto maximal, né? E aí olhar as dinâmicas da forma como foi feito. Mas você começa com uma coisa muito natural, que é o grupo compacto, né? Você está querendo olhar certas dinâmicas no grupo compacto. E aí vai aparecer o grupo semisimples, a decomposição de Vassal depois. Eu acho isso legal porque é muito, muito duro você fazer apresentações com um público mais geral de vários dos nossos assuntos, que até definir o que é um flag e tal, as pessoas já desistiram, né? Claro, né? A gente pode falar de exemplos concretos de flag, né? Tipo, falar dos projetivos e tal, mas um grupo compacto é uma coisa mais, digamos, simples, né? Todo mundo sabe o que é um grupo, todo mundo sabe o que é compacto, então é um grupo compacto. Claro que é um pouco mais do que isso, né? Mas, sim, no fundo, a gente está olhando para grupos de matrizes, grupo compacto de matrizes. Né? E aí você está querendo olhar umas dinâmicas lá que tem algumas simetrias. Então, eu sugeri para ele da próxima vez, então, semestre que vem, vai estar alguma coisa assim, né? Dinâmica em grupos compactos. Né? Dinâmica de translações em grupos compactos. E aí já começa com o espaço de fase bem natural, e depois você define a dinâmica porque quando a gente fala assim, translações hiperbólicas em K, quem diabo é K, né? É a mesma coisa assim, dinâmica de translações em variedades flags. O que é uma variedade flag mesmo? Aí, define isso, define aquilo, define aquilo. Então, a gente falou, eu pensei com o Lucas há muito tempo atrás, né, Lucas? Assim, não, vamos fazer no K, né? As coisas no K. Porque o K é um objeto muito conhecido. Todo mundo sabe quem é o SO3, quem é o SON, todo mundo sabe quem é o SO2, o S, enfim. São objetos mais comuns, digamos. Mas, enfim, eu gostei muito, Ricardo. Achei muito bom. Só não desista dos exemplos, tá? Eu também, eu não sei, uma coisa que meu plano original era desenhar no meu tablet, porque eu tinha uma caneta. E meu plano original era escrevendo com a caneta junto com vocês, né? Mas eu fiquei com medo, olha, se esse tablet dá um problema, esse programa que eu uso aqui pode dar um problema, o tablet não conecta. É verdade. Eu vou desenhar aqui tudo no tablet com antecedência e vou juntar tudo aqui para ficar a prova de reps aí, juntando tudo aqui para meus rabiscos junto com o Beamer, né? Com o PDF. Não, isso aí ficou bom, isso aí não teve problema não. Eu só senti falta de você não desistir. Teve uma hora que você desistiu do SO2, eu fiquei, cadê o SO2? Não, porque é legal, o SL2, aí apareceria o N, né? O N vai ser um cara de dimensão 1, né? Enfim, é tudo muito simples, é bom para visualizar. Então, quando você vai dar a palestra, eu acho que é legal não desistir desse exemplo, que é o mais simples, né? Inclusive porque dá para desenhar, né? Todo exemplo que dá para desenhar, ele tem um apelo, né? Sim, sim. Mas ficou muito bom. Então, gente, já são 4h40. Alguém quer fazer mais alguma pergunta, mais algum comentário? Senão a gente agradece, então, de novo o Ricardo aí.
Valeu, pessoal. Então, daqui 2 semanas a gente vai ter o Leonardo. Já vou mandar o e-mail para você pedindo o abstract, Leonardo. E aí, daqui 2 semanas a gente se vê de novo aí, pessoal. Valeu pela presença de todo mundo. Valeu, Ricardo. Valeu. Um abração, pessoal. Valeu, Lucas. Valeu, Leonardo. Valeu. Até mais. Um abraço. Tchau. Que bom. Valeu, irmão. Daniel, valeu, Manuel. Falou.